Olá, tudo bem? Retomando o nosso estudo, nós estamos buscando compreender qual é a visão que os espíritos têm sobre a criação do universo. O que foi que eles revelaram a Allan Kardec? Qual é o conteúdo que nós temos a respeito da origem, da criação e da evolução do universo na visão dos espíritos, tomando como referência bibliográfica, mais importante para nós, o Livro dos Espíritos, que é onde nós temos uma abordagem sistemática, bem estruturada e bem acessível de todo o material que serve de base à doutrina dos espíritos, quer dizer, a visão e a interpretação da realidade, desde o ponto de vista que os espíritos abordam desde Kardec, de uma maneira bem moderna, vamos dizer assim, por conta de que a manifestação dos espíritos e o ensinamento deles vem desde toda a antiguidade. Nós pegamos as civilizações mais antigas, nós temos de maneiras muito diferentes referências a essas interações com essa realidade da vida, essa realidade de além-túmulo. Então, não é novidade que os gregos, os egípcios, os chineses, todas as culturas, mesmo inclusive da América, também tiveram no conteúdo da sua cultura, do seu desenvolvimento civilizatório, inúmeras interações com essa realidade espiritual. A diferença para nós é que, a partir do século XIX, essa relação, ou esse contato, essa interação com o mundo espiritual, com essa realidade após a morte, ela se tornou universal, se tornou universal ao mesmo tempo, independentemente dos aspectos culturais, dos aspectos do nível do conhecimento, da língua. Então, a partir do século XIX, essa realidade que era relatada de uma maneira muito particular a cada cultura, ela alcançou isso que nós estamos chamando de universalidade. E não apenas o aspecto universal, ela também atuou dentro da nova realidade do pensamento científico, um pensamento mais universal, diferentemente dos aspectos até então religiosos, alcançando uma metodologia própria, um estudo próprio, que foi liderado inicialmente por Allan Kardec. Hoje nós temos esses estudos por diversos centros espíritas, centros universitários, universidades, institutos de pesquisa independente. Então, essa realidade e essa interação buscando conhecimento e aprofundar o conhecimento da nossa realidade, da nossa espiritualidade, ela se tornou universal também, concomitantemente. Então, a nossa visão nos nossos vídeos, principalmente nos últimos vídeos, tem sido trazer uma reflexão sobre o ponto de vista, a revelação, os ensinamentos que os espíritos trazem sobre a questão da causa, da origem e da razão do universo existir, bem como que os cientistas e filósofos na atualidade, eles se posicionam dentro dessa temática. É muito interessante, do meu ponto de vista, essa abordagem, porque ela traz uma visão que vem, vamos dizer, de uma realidade transcendente. Qual é a perspectiva deles, que tem uma visão de conjunto muito maior do que a nossa, mas ao mesmo tempo não desconsiderando, e ao contrário,
trazendo como fundamental para o debate a visão da Terra para a realidade transcendente. O que quer dizer? A partir da visão e dos avanços que a ciência ela alcançou, ou tem alcançado, nos ajudando a entender essa realidade de uma maneira mais objetiva, vamos dizer assim. Nos ajudando a equilibrar entre as informações que nós recebemos dos espíritos e as evidências ou os sinais que nós podemos encontrar na nossa realidade de uma maneira objetiva e de uma maneira independente. Isso é muito importante. Esse é um aspecto que está no fundamento da origem da doutrina dos espíritos. Eles trazem uma série de informações, mas, vamos dizer, eles contam com o nosso trabalho no sentido de fazermos a nossa própria validação. Nós podemos pesar ou usar algumas informações que eles nos dão como pistas, como orientação para o debate do ponto de vista da ciência humana, já que a própria doutrina dos espíritos, como eles mesmos propõem, seja também utilizado um determinado método e que nos permita o controle, o acompanhamento, a validação, por conta da subjetividade, logicamente, que em qualquer conhecimento humano nós estamos submetidos. Inclusive, o próprio controle do método científico visa exatamente nós validarmos o que pode ser uma percepção unicamente individual, pode ser uma compreensão subjetiva, mas sem, parece contraditório, mas sem objetividade, quer dizer, capacidade de validação por outras pessoas. Isso é muito importante, por conta de que, logicamente, nós temos a nossa própria interpretação, nós temos uma capacidade individual de síntese, de análise e de implicação, mas que precisa ser coordenada com outras pessoas que também tenham conhecimentos importantes, relevantes, possam contribuir para o debate e, ao mesmo tempo, servir de contraponto para a avaliação de quão válido, de quão consistente e mesmo objetivo o conhecimento ou a conclusão que por acaso estejamos chegando. Então, vemos de uma maneira, eu em particular, logicamente, principalmente, vejo de uma maneira muito positiva todas as discussões que a moderna visão científica e filosófica ela traz. E talvez mais importante, como já diz a propaganda do canal Futura, mais importante são as perguntas, porque elas nos ajudam a aprofundar e a compreender aspectos que numa primeira abordagem, numa segunda ou uma terceira, a gente não alcança. E ainda também um aspecto que é muito difícil, se não impossível, que um único homem, que uma única cabeça, que uma única abordagem, ela possa dar conta da complexidade do universo, da realidade que nós vivemos. Então, essa coordenação de pontos de vista, em especial, não apenas aqueles que concordam conosco. Por isso a relevância, inclusive, de escutar quais são os problemas ou a problemática ou os argumentos do materialismo, por exemplo, dos cientistas que acreditam poder explicar o universo sem a necessidade de um criador, por exemplo.
a necessidade de que você precise, como eles dizem, de um recurso sobrenatural para entender o universo. Todas essas questões, elas são muito importantes. Muitas vezes, elas demandam de nós tempo de reflexão, tempo de análise, porque são realidades que, independentemente de ser uma abordagem que aceita ou afirma a existência de um Criador, ou no outro extremo, que nega qualquer possibilidade, essas abordagens, elas têm inúmeros aspectos, inúmeras perguntas que precisam ser bem compreendidas para ver como que elas se coordenam. Porque toda contradição, ela muitas vezes, ela pode ser aparente, por conta do ponto de partida que a pessoa está olhando, de qual a lente, o óculos, que ela está usando para analisar a realidade. Mas é bem claro para nós que as contradições, ou é porque estamos considerando aspectos equivocados, ou porque não aprofundamos o suficiente para compreendermos as raízes comuns da solução que nós estamos buscando. É como se nós, criando uma imagem para a nossa análise, nós estivéssemos tentando compreender a raiz de uma árvore apenas pela sua folhagem, e cada um pegando aspectos distintos dessa folhagem, das flores e assim por diante. Esquecidos que toda essa realidade, essa diversidade, essa diferenciação dos aspectos físicos que nós observamos tem em comum uma única raiz, mas que essa própria raiz tem a sua própria forma de existência e tem sua própria complexidade. Então, dessa abordagem surge um sentimento de humildade, inclusive para ouvir aqueles que pensam diferente da gente. Porque ainda que não concordemos com as conclusões, mas muitas vezes as variáveis e as premissas utilizadas nos trazem aspectos novos que ajudam a gente a enxergar melhor a nossa própria compreensão a respeito, por exemplo, da origem do universo. Me faz lembrar o grande Mahatma Gandhi, que todos nós admiramos pelo seu trabalho, pelo seu testemunho a respeito da não violência, por conseguir libertar a Índia, tantos aspectos dessa alma extraordinária, profundamente espiritualizada. E contam que em um determinado momento, algumas pessoas lhe buscaram para que ele pudesse, vamos dizer, tornar-se cristão, católico, protestante ou evangélico, que ele confessasse ser cristão, porque ele, em inúmeras oportunidades, teve momentos de afirmar a sua admiração, por exemplo, pelo Sermão da Montanha, a sua admiração pelo Cristo. Então, com isso, lhe chegaram e questionaram. E ele disse, ele falou assim, olha, eu aceito o vosso Evangelho, eu aceito o vosso Cristo, mas não adoto o vosso cristianismo. Olha só, a interpretação. E ele diz, eu estudo o vosso Evangelho para me tornar melhor cristão. E eu vos convido que
estudais o hinduísmo, o islamismo, né, a sua visão hindu, para que vos torneis melhores cristãos. Olha o desafio filosófico que ele nos faz, mas que ilustra perfeitamente o que eu estou tentando dizer. Efetivamente, a abordagem ou aspecto diferente da sua cultura que ele via no cristianismo ajudava-o a ver sob novos olhos a sua própria doutrina religiosa ou a sua própria filosofia espiritualista. E porque muitas vezes nós interpretamos que ouvir ou considerar o ponto de vista de alguém, ou de uma doutrina, ou de uma ciência, ou de um cientista que pensa completamente diferente, ou conclui a respeito da realidade de uma maneira completamente diferente da gente, que isso seria uma violência, seria inaceitável, quando, na verdade, entender como é que ele pensa, como é que ele chegou àquela conclusão, por que ele chegou àquela conclusão, nos ajuda a olhar para o nosso próprio processo cognitivo, ou de pensamento, ou de convicção, no sentido de compreender melhor a nós mesmos. Eu me lembro que a primeira vez que fui estudar fora do país, foi na Espanha, foi que eu consegui ter uma melhor ideia do que é ser brasileiro. Parece estranho, né? Muito engraçada essa situação. Mas é verdade. Porque nós aqui, dentro do Brasil, um país continental, com uma cultura tão diversificada, mas todos somos brasileiros. Existe algo muito em comum. Né? Então, quando eu estive fora e fui estudar fora e viver o dia a dia fora do meu país e uma outra cultura, e que a princípio a gente tende a ter uma rejeição, a criticar porque eles pensam de uma maneira diferente, se comportam de uma maneira diferente, me lembro que a primeira impressão é dizer, nossa, como eles são frios, porque comparado com a nossa realidade como nós vivemos no Brasil, essa afetividade que a gente muitas vezes não percebe quão forte ela é, me fez tomar consciência, a princípio mudar o pensamento, não, eles não são frios, eles têm uma outra forma de expressar o seu sentimento, as suas emoções, e eu fui tentar entender a lógica durante o período que eu vivi lá e estudei. E aí comecei a aprender melhor sobre a minha própria cultura, na medida que eu vi formas diferentes, abordagens diferentes sobre as questões do dia a dia, do nosso comportamento, da relação familiar, da relação com o trabalho. Então, compreendemos o pensamento, a forma de pensar de outras religiões, de outras filosofias, de cientistas que acreditam num Criador, aceitam cientificamente um Criador, e daqueles que não aceitam, isso traz para nós uma riqueza muito grande. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho no resumo de pensadores, alguns filósofos da ciência, outros cientistas, biólogos, físicos, que trazem uma visão em que eles, a priori, não aceitam, não concebem a existência de um Criador. Acreditam, em síntese, que o universo fez a si mesmo e cada um tem uma abordagem diferente. Então, existem alguns que nós vamos utilizar aqui, como Daniel Dennett, que é um filósofo cognitivo, Richard Dawkins, que é um biólogo evolucionista, Sean Carroll, que é um físico teórico, nós vamos falar sobre ele, Steven Pinker, que é um psicólogo cognitivo, que é a Patricia Charland, é uma neurofilósofa, David Chalmers, Stephen Hawking, são alguns nomes que na atualidade são relevantes na compreensão, na tentativa de compreender o universo como sendo, como o universo
sido criado a partir de si mesmo, do nada, mas com profundo respeito e tentando realmente entender o ponto de vista deles. E aí, logicamente, como é que outros cientistas analisam esses argumentos, então desde o mesmo meio, né, vamos dizer, cultural que nós vamos trabalhar, para a gente poder entender essas relações e, logicamente, também as questões dos aspectos da doutrina espírita. Então, esse conjunto ele vai nos ajudar a entender melhor os próprios argumentos dos espíritos, por que eles respondem em determinados aspectos, e, ao mesmo tempo, compreender por que eles pensam, os cientistas que negam um Criador, se os argumentos que eles possuem têm suficiência, são suficientes ou não, quais são os limites desses argumentos para que a gente possa, vamos dizer, se situar nesse conjunto. Então, nós vamos, a partir do próximo vídeo, já começar a abordar nominalmente, e as citações são as citações originais, a bibliografia, o livro são os livros que eles mesmos escreveram, e sempre de um ponto de vista de buscar trazer o pensamento deles, como eles pensam, e logicamente fazemos as nossas análises ou as nossas perguntas dentro dos argumentos que eles trazem. Então, isso é muito importante. Então, eu convido vocês a prosseguirem, né, nessa busca dessa compreensão dessa temática. Eu tenho abordado de uma maneira assim, com pequeno conteúdo, né, ou pequenas abordagens a cada vídeo, porque são questões que nós precisamos ir entendendo a implicação que elas têm e irmos assimilando, porque a nossa função não é um curso, não é darmos um curso sobre teorias científicas. Não é trazermos debate ciência versus religião, porque isso nunca existiu. Isso é um equívoco do ponto de vista de uma análise histórica. Efetivamente, o que nós temos, tanto cientistas, quanto filósofos, quanto religiosos, abordagens que podem ser muito similares sobre a origem do universo. E elas, em muitos aspectos, elas contribuem de maneira complementar. Então eu agradeço pela atenção de vocês e nos vemos no próximo vídeo.